voltamos ao vivo com o debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Neste terceiro bloco, continuam as perguntas entre os candidatos. Veja as regras. Candidato pergunta para candidato em ordem já definida por sorteio. O tempo máximo para as perguntas é de 30 segundos. Resposta, 2 minutos. 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Todos os candidatos serão perguntados. Pelo sorteio realizado previamente, quem abre o bloco é o candidato Fábio Feldman. Eu queria perguntar ao candidato Geraldo Alckmin, que é médico, quer dizer, que medidas ele pretende estabelecer para enfrentar o problema da obesidade, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a grande epidemia do século XXI, lembrando que 1 em cada 4 adolescentes está acima do peso, e isso traz muitos problemas, inclusive muito sérios, até mesmo de antecipação de puberdade em meninas. Olha, não há dúvida que esse é um problema sério, até porque hoje no mundo moderno, e inclusive no Brasil, as 3 causas de mortalidade, a primeira é coração e grandes vasos. E aí, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, vida sedentária é a questão mais grave. Tanto é que eu pretendo, Fábio Feldman, fazer um grande programa de ginástica, de exercício, Agita São Paulo, inclusive com os idosos. Nós vamos fazer um programa junto com as prefeituras de academias ao ar livre, um programa para os idosos poderem ir à academia, o governo paga, um programa de ginástica exatamente para diminuir a obesidade. Na infância, na juventude, é educação. Informação nas escolas, há uma alimentação com excesso de carboidrato e às vezes subproteica, enfim, é corrigir nutricionalmente um esforço na merenda escolar, na educação e especialmente um trabalho aliás, nós temos no governo do estado um trabalho que trata subnutrição e obesidade, quer dizer, fazer uma interligação das duas coisas. E, principalmente, a primeira causa, que é coração e grandes vasos, controle da obesidade, balança de impedância, ginástica e exercício físico, bons hábitos. A maioria das doenças nós contraímos por maus hábitos, né? Se a gente conseguir educar para a saúde, nós vamos avançar muito. E trabalhar com as crianças, trabalhar com as famílias, né? A escola. Por isso criei o programa Escola da Família. A escola é o grande caminho para a gente levar a educação cidadã e educação para a saúde. A minha prioridade vai ser saúde, ampliando os leitos, ampliando os ambulatórios e fazendo prevenção. E uma dessas prevenção é o enfrentamento da obesidade. 1 minuto para a sua réplica, candidato Fábio Feldman. Olha, além de medidas reeducativas, eu acho que nós temos que trabalhar muito no envio de legislação que regule a qualidade dos alimentos que nós temos aqui em São Paulo e no Brasil, mas São Paulo tem que tomar a iniciativa e liderar. Se você vai ao supermercado, você não tem opção em relação aos alimentos que você está comprando. Se o alimento contém um pesticida que está proibido fora do Brasil e é comercializado aqui, você não tem alternativa. Muito açúcar nos alimentos industrializados, muito sal nos alimentos industrializados. Então, o que nós vamos propor, além de medidas educativas e campanha contra a obesidade, como a mulher do presidente Barack Obama fez nos Estados Unidos, é regulação de alimentos. Alimentos que são comercializados aqui em São Paulo terão que assumir os mesmos padrões daqueles que são comercializados fora do Brasil. Regulação para garantir alimentos saudáveis para a população. Essa é a nossa proposta. Candidato Geraldo Alckmin, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, a proposta é correta, porque a maioria das doenças que nós contraímos ou é por via hídrica ou é por erro de alimentação. As nossas células são trocadas a cada 4, 5 meses. Troca pele, cabelo, células do sangue, células dos ossos. Como é que as células são formadas novamente? Uma delas é pela energia da alimentação. Então, um programa para que tenhamos alimento de qualidade, educação para a alimentação, ela é essencial. E eu queria destacar que a segunda causa de morte no Brasil é câncer, que é uma doença curável. Por isso, o Instituto do Câncer
E a obesidade é uma das formas também a estimular problema de outras patologias. Nós vamos ter uma rede no estado de São Paulo para prevenção, para diagnóstico precoce e tratamento e cura do câncer. E a terceira é acidente. Por isso, destaquei o trabalho com os dependentes químicos e a saúde mental. A pergunta agora é do candidato Paulo Scaff. Para quem o senhor pergunta, candidato? Pergunto para o Mercadante. Mercadante, sobre crack. Virou uma epidemia no estado de São Paulo, o crack. Lamentavelmente comprometendo a saúde de jovens e comprometendo muitas famílias. A minha pergunta é que nas escolas, além dos alunos, nas escolas públicas, não estarem aprendendo, ainda tem crack na porta da escola. O que você pretende fazer para combater o crack no nosso estado, especialmente nas escolas públicas do estado? Paulo Scaff, eu concordo integralmente com essa sua preocupação. O crack, acho que hoje é a mais séria ameaça da nossa juventude e deve se transformar no inimigo público número 1. As pesquisas mostram que quando um jovem utiliza crack, em geral, 25% se viciam na primeira experiência e quase todos se viciam a partir da segunda experiência. A média de vida de um jovem viciado em crack está em torno de 5 anos, porque ele se associa à violência. Ela é uma droga tão devastadora quanto violência. E muitas pessoas já viram, sabem, de viciados que praticaram atos de violência na família e na sociedade. Portanto, não é um problema só da família que vive essa tragédia. É um problema de todos nós, é um problema do Estado. Tem que ser objeto de uma política pública. Nós vamos atacar o crack em 3 frentes. Primeiro, uma política de segurança para combater o tráfico. Vigilância eletrônica na porta da escola e o batalhão de proteção escolar. Porque a ronda hoje, o que ronda a escola é o crack. Hoje o Datena fez um programa de manhã aqui na Bandeirantes e perguntou assim, diga se tem tráfico de droga na sua escola. Impressionante o volume de professoras, alunos dizendo o que estava acontecendo com as drogas dentro e na porta da escola. E o crack é a pior delas. Segundo, saúde. Nós vamos criar uma clínica especializada para todas as cidades com mais de 50 mil habitantes para tratar dos viciados, dos usuários de droga, especialmente do crack. E terceiro, educação. Uma educação de qualidade, uma escola acolhedora. Quando eu digo, nós precisamos distribuir um laptop para cada professor e depois progressivamente para os alunos, é para colocar os alunos da rede pública, esses 5 milhões de alunos, no século XXI, na internet. A juventude de São Paulo está buscando as lan houses para poder ter acesso àquilo que é o futuro. E uma escola que motiva, uma escola que faz esporte, que faz cultura, que permite que o jovem aprenda por si só, que ele tenha mais liberdade para crescer, é uma escola que previne as drogas. Portanto, educação de qualidade. Senhor Paulo Scaff, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Mercadante, independente do que você falou em relação à saúde, nós também temos como plano de governo ambulatórios especializados para os dependentes químicos. Nós precisamos ter uma reação muito forte contra o tráfico de drogas. Eu ouço falar sempre que aqui em São Paulo não produz cocaína, que vem de fora, que é um problema do governo federal, que é um problema da Polícia Federal. É verdade, as fronteiras do Brasil é um problema da Polícia Federal e do governo federal. Mas eu penso que o problema do Estado é problema do governador. E nós temos nossas divisas também. Então, é necessário que se use da inteligência, informação, tecnologia, treinamentos especiais para que a gente possa cuidar das nossas divisas. É mais fácil tratar do bandido fora de casa do que depois que ele está dentro de casa, cuidar e enfrentá-lo. Sua tréplica em 1 minuto, candidato Mercadante. Para a gente poder avançar nessa direção, nós precisamos resolver também o problema dos presídios. O ex-governador permitiu que o crime organizado tomasse conta dos presídios, a tal ponto que o crack não existe dentro dos presídios. Os chefes do tráfico não permitem o crack para os próprios criminosos, mas para os jovens, sim. Eles estão aliciando, envolvendo e distribuindo. Por isso, o combate ao tráfico, e nós temos que ter um trabalho com a inteligência do sistema penitenciário, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal, junto com o Ministério Público, a Justiça, mobilizando a sociedade para nós erradicarmos o crack em São Paulo. Alguns países já conseguiram isso.
Esse tem que ser uma das prioridades de proteção da nossa juventude. E, do outro lado, vamos mobilizar os jovens para o esporte. Vem a Olimpíada em 2016, vamos organizar a Olimpíada Estudantil em São Paulo. A Olimpíada vai ser no Rio, mas quem vai ganhar medalha no nosso governo, se vocês derem a chance de nós governarmos São Paulo, vão ser os jovens em São Paulo. Vão para o esporte, para a cultura e para a educação e acabar com as drogas e combatê-las sem trégua. Na sequência, pela ordem do sorteio, é a vez do candidato Aloysio Mercadante perguntar. Eu pergunto para o candidato Paulo Scaff. Paulo Scaff, você mencionou uma coisa que eu concordo totalmente. A aprovação automática nas escolas hoje significa que os alunos passam sem aprender. Eles são reprovados depois, quando conclui a escola, no mercado de trabalho e na vida. Você não acha que isso é uma forma de esconder as debilidades, as deficiências? E que nós precisamos retomar o boletim, a avaliação, mudar a forma de educar, inclusive o método de avaliação? Mercadante, no SESI nós tínhamos a chamada progressão continuada. E eu mandei terminar com isso. Porque o importante, a escola não pode ser um depósito de criança. O importante é as crianças estarem na escola para aprender. Não adianta nada as crianças frequentarem, estarem na escola sem aprender. Então, nós terminamos no SESI com a progressão continuada e não tivemos evasão escolar nenhum. Pelo contrário, há filas para entrar nas escolas do SESI. Então, eu realmente acho um absurdo esta história dos alunos irem passando de ano e não aprendendo e o problema se postergando. O que nós vamos estar construindo para o futuro? Porque educação, como já foi dito, é o futuro. É a forma da pessoa ter independência. A única forma da pessoa ser realmente independente e o melhor patrimônio que uma pessoa pode ter é o conhecimento. Quem tem conhecimento, esse conhecimento ninguém rouba dele. É rico em São Paulo, no Ceará, na Argentina, na China. Então, não é possível esse negócio de passar de ano sem aprender. E depois vai para o ensino médio fraco. E aí acontece o que aconteceu essa semana no noticiário todo, que na USP, os alunos que entram na USP não conseguem completar nem a cota de 30% oriundos da escola pública. Apesar de 85% dos alunos do ensino médio serem da escola pública, não conseguem completar os 30% e com bônus atingiram 25% da entrada na USP e dando um bônus de 12%. Isto é falta de qualidade no ensino básico, é falta de qualidade no ensino médio. Nós temos que buscar excelência na educação. Nada mais importante para uma pessoa. Não há forma melhor de dar oportunidades iguais às pessoas que não seja pela educação. Senhor Mercadante, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Sabe que outro dia uma senhora chegou para mim e falou: Mercadante, meu filho está com medo de ir para a escola. Eu perguntei para ela, mas por quê? É crack, violência, briga? Ela falou, não. É que ele está na 5ª série, ele tem medo de ser chamado pela professora lá na frente e ele não sabe ler e escrever. O que eu faço? Porque as mães só descobriram isso depois de um longo período. Porque eles acabaram com o boletim, acabaram com a avaliação. Com isso você não sabe nem que reforço tem que ser feito para que criança. E mais, né, pagando os salários que se pagam em São Paulo, estão entre os piores do país. Eu disse, 13 estados mais pobres que o Brasil pagam salários muito melhores professores do que São Paulo. Nós precisamos restabelecer a carreira e criar uma universidade do professor, mobilizando o USP, o Unesp, o Unicamp, onde eu dei aula. O Ferraz, meu vice, é professor titular da USP. Nós sempre nos dedicamos à educação a vida toda. Se nós fizermos essa universidade do professor, pagarmos bem, estimularmos carreira, trouxermos a internet para dentro da escola e valorizarmos a escola, nós vamos superar essa deficiência. Senhor Scaff, 1 minuto para a sua tréplica. Como governador de São Paulo, eu pretendo realmente fazer uma revolução na educação das nossas escolas públicas. Nós temos a necessidade de fazer essa revolução junto com os educadores, porque educador, professor, é autoridade em qualquer país do primeiro mundo. Ele não pode ser nunca desrespeitado. Não há como fazer uma revolução na educação sem estar junto com o professor para promover esta revolução, objetivando as gerações futuras. Nós precisamos implantar o ensino integral
Foi implantado em 500 escolas, como foi dito aqui, e hoje está em 300 e poucas escolas. Os alunos ficavam e não tinham o que fazer durante o dia, não tinha uma programação. Enfim, vão implantar para todas as escolas do ensino fundamental, no período de 12 anos, de forma responsável, o ensino em tempo integral. Vamos atrás de excelência no ensino médio e cursos técnicos junto com o ensino médio.